Olá, pessoal. Estou abrindo essa live aqui porque eu quero comentar de um caso clínico que, na verdade, são acontecimentos corriqueiros que acontecem, acontecimentos que acontecem, super ótimo. No meu dia a dia, eu costumo receber mensagens de colegas dentistas a respeito de alguns pacientes. E ontem eu recebi, né, uma mensagem de uma colega dentista excelente, muito competente, e ela veio me falar de um caso clínico pedindo uma opinião. E aí, infelizmente, uma coisa que acontece sempre. E aí eu ia gravar um stories, ia fazer, acho que até vou fazer um post no feed também, mas eu falei, eu vou fazer uma live ao vivo agora, que aí eu conto essa história e fica salvo, que eu acho que assim fica melhor organizado. Então, olha só o que ela me mandou por áudio. Ela, Lude, no ano passado eu atendi uma paciente, essa paciente tinha sido indicada por um outro dentista porque ela fraturou um pré-molar, se eu não me engano, e o pino estava fraturado. E aí ela trabalha com endodontia, essa paciente foi indicada para remoção do pino. Quando ela foi acessar o dente, ela viu que não tinha condições de manter esse dente pós, né? Se ela removesse o pino, não tinha como manter o dente ali. Então, esse dente foi condenado e aí foi encaminhado para extração. Bom, essa paciente reclamava de outras dores, outros dentes que também estavam com alguns sintomas. Mas ela fez toda a avaliação clínica, fez a avaliação da tomografia, né, dos exames que tinham e clinicamente ela não via nada relacionado ao dente, mas a paciente tinha muitas queixas. Passou-se esse tempo, essa paciente, né, rodou por outros consultórios, por outros colegas e retornou para ela agora de novo. Só que ela retornou com simplesmente uns 3 dentes acessados para tratamento de canal. Gente, olha só o que aconteceu. Essa paciente continuava com sintomas, aí ela falava que tinha dor difusa, que doía a bochecha, ela não sabia explicar muito bem como doía, mas a dor dela refletia nos dentes. E aí os colegas foram abriu um dente, tratou o canal, não resolveu. Abriu outro dente, não resolveu. Abriu outro dente, eu acho que foram 3 dentes que já foram acessados para tratar o canal, só que ela acabou não tratando o canal nos consultórios que foram acessando os dentes dela. E aí voltou para essa dentista que me mandou mensagem. Ela falou, Lude, eu acho que não tem a ver com o dente, porque até mesmo agora os dentes já estavam acessados, eu estou tratando o canal, mas dá para ver que são dentes que não estavam condenados, não estavam ali com como que a gente vai falar, né? Quando o dentista, eu tô aqui falando para os nossos colegas, mas eu sei que como tem muitos pacientes que me seguem e também assistem, eu estou tentando mesclar a linguagem para uma linguagem técnica, mas também para que um paciente possa entender o que eu estou falando, porque isso é muito importante para você, paciente, também, né? Mas aqui eu quero dar ênfase à conduta do profissional, tá? Por quê? Olha só o que essa paciente já teve de prejuízo, não só financeiro, tá? Porque aí tem o prejuízo biológico, tem o prejuízo emocional, né? O desgaste emocional, aí ela entra num ciclo, né, de dor, entra numa dor crônica, aciona outras questões que acabam também se confundindo nos sintomas. Só que tudo isso dá para ser avaliado numa primeira consulta. Óbvio, você tem que ter a primeira consulta. Por isso que eu trago essa bandeira da excelência em diagnóstico. Muitas pessoas olham para mim e acham que eu trabalho só com dor. Não, eu trabalho com reabilitação, eu trabalho com planejamento, eu trabalho com diagnóstico prévio a uma reabilitação odontológica. Então, eu preciso saber o que está acontecendo com esse paciente. Então, voltando ao caso clínico que eu estava falando para vocês. Os dentes estavam praticamente rígidos, só tinham o acesso, porque quando você faz o acesso, aí qual teria que ser a resposta? Aliviar todos os sintomas. E qual foi a resposta dessa paciente? Não aliviou nenhum sintoma. Só que existe, gente, um exame, um simples exame que você faz numa primeira consulta, que você já entende se essa dor, ela é uma dor realmente de dente, de origem dentária, né?
ou uma dor muscular, por exemplo. E aí, por que isso não foi feito? Por que essa paciente já passou por tantos profissionais, já acessaram o dente dessa paciente, já começaram o canal, já trataram o canal, já fizeram exodontia e não tem o diagnóstico qual é o sintoma de dor dessa paciente? Então, eu acho isso grave, eu acho isso uma questão muito que pode ser prevenida se você tiver um protocolo de excelência numa primeira consulta, tá? Então, assim, no meu protocolo, eu organizo a primeira consulta em 3 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar biopsicossocial, onde eu entendo quem é o paciente que está chegando para mim. Então, no pilar biopsicossocial, eu encaminho um questionário. Esse questionário, o paciente vai responder questões relacionadas ao sono, as questões cognitivas dela, psicológicas, o nível de dor, né? Tem lá, você pode responder o grau de dor que ela sente, a parte da alimentação, como que ela responde ao estresse, quais as ferramentas, ou se ela tem alguma ferramenta de combate ao estresse, como que estão as relações interpessoais dela. Tudo isso eu preciso saber, porque a dor, ela é biopsicossocial. A dor, ela não é só uma resposta ao trauma, ok? Por exemplo, se essa paciente realmente estivesse com dor de dente, que tivesse originado de uma cárie, né, de uma infiltração ou de uma trinca no dente, a gente abriria o dente ou extrairia o dente e o problema estaria resolvido. Só que você não tem que fazer isso antes de você executar o procedimento. Você tem que fazer um bom diagnóstico, tá? Então, já se viu que ela não tinha uma dor ali, a dor dessa paciente não era uma dor originada pelo o dente. Existem testes que a gente faz, né, na primeira consulta, que você vai fazer esse diagnóstico diferencial. Então, existem músculos que eu vou fazer a palpação e a paciente vai falar, nossa, essa dor que eu tô sentindo. E é igual, pro paciente é uma dor de dente, mas não é uma dor de dente. Então, você precisa ter essa primeira consulta baseada nesses pilares, né? Então, o primeiro pilar que eu utilizo é o biopsicossocial. O segundo pilar é esse diagnóstico do aparelho estomatognático, onde eu vou fazer a avaliação miofuncional, a avaliação muscular, eu vou avaliar todo esse contexto de cabeça, né, de cabeça, mandíbula e cervical, a parte da musculatura, né? Então eu preciso entender como está isso, eu preciso ter ferramentas para fazer essa avaliação e depois eu ainda faço também uma avaliação odontológica, óbvio, né? Preciso olhar radiografias, fazer testes dentários, que a gente já sabe, todo dentista está preparado para fazer. Só que se você começou pela avaliação odontológica, não tem nada te dizendo ali que aquela dor do paciente vem diretamente do dente, né? Aí essa dentista até comentou comigo, mas é uma paciente que é muito ansiosa também, e ela acaba sugerindo, induzindo a gente a fazer alguma coisa, porque dor de dente, quem já teve sabe que é algo desesperador, né? Então, assim, o paciente ele já tá esgotado, ele tá aí, a dor que poderia até ser uma dor de dente por um trauma de oclusão, vamos dizer assim, e aí essa dor vai evoluindo e o paciente realmente, ele sai do eixo, mas nós profissionais, nós não podemos nos deixar levar pela ansiedade do paciente. Nós precisamos ter, sim, um plano de diagnóstico inicial interdisciplinar. Então,